Olá, pessoal. Estamos ajeitando aqui. Hoje nós vamos ter uma live sobre constelação organizacional. Oi, Alcista. Ó, o pessoal está entrando. Enquanto o pessoal está entrando, a Vanessa vai... Já está... Deixa eu ver, a Vanessa vai entrar aqui. Só estou esperando ela entrar e nós vamos falar um pouquinho sobre a constelação organizacional. Como que é a constelação nas empresas? Como que funciona? É igual a constelação familiar ou não? É igual ou é diferente? Ah, a Vanessa entrou. Vanessa, me chama aqui para eu aceitar você. Aí. Ela vai entrar para a gente começar a conversar aí com o pessoal. Enquanto isso, dá tempo de mais pessoas entrando aqui na live hoje. Deixa eu ver. Ah, tá. Enquanto isso, deixa eu tomar um golinho de água. Que a boca já tá seca. Oi, Ivan. Tudo bem e você? Tudo bem, deixa eu dar uma clareada aqui, que acho que tá muito escuro. Melhor? Ficou melhor? Eu acho que tá melhor. Tá, dá pra ver. Dá pra enxergar. Agora eu vou colocar meu óculos, né? Senão eu não enxergo nem os comentários. Aí fica difícil. Eu não gosto muito do óculos, não, mas é necessário. Eu acho que a Vanessa travou. Melhorou, é. É que eu fui conferir a conexão aqui porque tava dando umas piscadas aqui, sei lá. Ah, sim. Bom, hoje nós vamos falar sobre constelação organizacional, né? Nós estamos sempre aqui falando sobre constelação familiar. Nós já fizemos algumas lives com a Juliana, que é uma advogada, sobre constelação organizacional, e agora vamos fazer uma nós duas juntas, que ainda não fizemos. Isso. A gente vai falar um pouquinho agora, né, de como é importante esse olhar para as empresas através da constelação, que ela é diferente das constelações familiares, né? O aspecto em si, ela tem uma dinâmica um pouquinho diferente, mas que ela vem colaborando muito para que as empresas voltem a ter uma saúde, né? Isso é muito importante. E a gente sempre pensou que a constelação só servia para nós, para o pessoal, né? Que é só para ou para olhar para a minha profissão, que a constelação familiar olha para a gente na nossa profissão, mas aí é a constelação familiar. E para a empresa é organizacional, aí vai olhar para dentro da empresa, para os departamentos, até para produtos, né, da própria empresa. Ela é bem ampla, né? Ela às vezes acaba sendo até mais ampla que a constelação familiar, visto que as dinâmicas que acontecem dentro de uma empresa, elas são das mais diversas possíveis, né? Vai até depender do ramo da empresa, o tamanho daquela organização. Então, tudo isso também vai influenciar as dinâmicas, as possibilidades dinâmicas que tem essas empresas, né? E a constelação em si vai abarcar, então, bastante informações sobre isso. É bem bacana esse olhar, né? Isso. E a constelação empresarial, ela também ela ajuda em processos de não só de solução de algum conflito, né, mas como também de decisões. Então, às vezes precisa tomar uma decisão e aquela decisão não está tão clara assim para às vezes para o proprietário, para o dono, ou para quem vai fazer a decisão. Então ela é boa, ela traz bastante assim, clareza, ela dá opções, ela enxerga de uma outra maneira.
Então, por isso que ela tem mais dinâmicas, porque ela não vai olhar somente o conflito. Normalmente, nas constelações familiares, a gente vai olhar aquilo que está nos travando de alguma forma, né? Já as constelações organizacionais, elas podem olhar e devem olhar conflitos que estão fazendo com que as empresas não atinjam suas metas, a finalidade, às vezes, daquela empresa. Por que que aquela empresa existe? Ela, quando ela foi criada, ela se criou para qual finalidade? Para servir a quem? Então, ela vai olhar todas essas dinâmicas, mas ela vai olhar também, por exemplo, hoje eu preciso expandir minha empresa. Gostaria de agora oferecer ela, por exemplo, na plataforma web, né? Não só física. Quero fazer um e-commerce, por exemplo. Será que é viável? A constelação organizacional pode olhar para ver se isso daí já tem uma estrutura sólida para ser colocada em prática. Isso é muito interessante, né? De repente eu preciso contratar determinados funcionários. Esses funcionários, eu posso utilizar a constelação organizacional lá na parte de departamento pessoal para a contratação dos funcionários? Sim, eu posso. Isso é bem bacana também. Para Então, produtos, o né? estudo, Também né? para Oi? produtos, para produtos, Para quando eu quero produtos. lançar Quero um produto, tenho, por exemplo, 2 ou 3 produtos em mente para ser lançado. Qual que eu deveria realmente apostar, né? Essa aposta para esse produto, como que ela deve ser? Às vezes, aquele que eu olho e acho que ele seria o destaque na minha empresa, a constelação organizacional, ela vai mostrar que não. Talvez é, o outro produto seja muito mais para esse momento, o presente, começar por ele, para que então a gente possa dar andamento nos outros produtos. Isso é muito bacana, né? Às vezes também, por que que uma empresa não está tendo bons resultados? Ela tem uma boa estrutura, ela tem funcionários competentes, mas por que que ela não atinge o lucro necessário, aquela idealização? O que que falta? Parece que na hora que eu vou fechar aquele grande contrato, algo acontece. E aí a empresa dá 2 passos para trás. então, e tem várias dinâmicas, né? Isso pode estar tendo interferência tanto própria da empresa, de, de dentro da empresa, de funcionários, ou mesmo a própria dinâmica pessoal, familiar do proprietário, ou de alguém que está interferindo, que interfere nesses processos internos, porque acontece. Aí se passa de constelação organizacional para constelação familiar. É, essas dinâmicas para a constelação de organizacional para familiar, a gente observa bastante quando a empresa é familiar. Não que quando a empresa não é familiar não tenha, possa ter sim. De Uhum. repente, é algum gestor que tem um poder de decisão grande numa empresa que não é familiar, ele está tendo algum problema ali para gerir aquele momento, mas tem a ver com as questões familiares dele. Isso acontece também, mas nas empresas familiares já acontece com maior frequência. E é Sim, natural, né? Porque são as mesmas pessoas que convivem ali no dia a dia, dentro da casa, que já trazem cada ser é único, mas aquele sistema, ele se comunica, né? Porque as informações foram lançadas para aquele sistema. E aí eles então resolvem formar uma empresa. E aí, como é lidar agora com essa empresa familiar? As questões pessoais, será que elas estão aqui dentro da empresa familiar? Muito provavelmente isso acontece, gente. E é. aí, o que que a gente, o facilitador em empresas
em constelações organizacionais deve fazer primeiro. É muito importante. Em primeiro lugar, a gente precisa verificar se a dinâmica, se o conflito, a situação, o emaranhado está ligado na esfera familiar ou na esfera empresarial. Muitas vezes a empresa contrata a gente para fazer o olhar, a gestão sobre um conflito que está tendo na empresa. E aí a gente precisa, sabendo que ela é familiar, observar muito claramente essa situação, porque se a gente começa a fazer uma constelação e percebe que o emaranhado está lá no sistema familiar, a gente, como constelador, facilitador, precisa parar, olhar para aquela pessoa, normalmente são os fundadores da empresa que solicitaram, olha, essa dinâmica aqui é pessoal. A gente tem que ter o cuidado de não misturar a dinâmica pessoal com a dinâmica empresarial, porque a É, gente vai fazer essa constelação muitas vezes lá na empresa. E aí, para utilizar os representantes, você vai chamar gente ali da empresa. E aí não fica nem um pouco adequado se a gente traz a dinâmica é pessoal, e aí a gente dá continuidade sem autorização da pessoa em si. mas Porque, também a gente deve falar aqui que a constelação também não precisa ser feita lá dentro da empresa, pode ser feita. assim, Mas sim, eu claro. acho que o ideal seria fazer fora da empresa, lógico, com quem que vai tomar a decisão, ou os proprietários, ou o gerente, aquele que toma a decisão. Não adianta alguém que é um gerente, ele não tem aquele poder de decisão, ou um coordenador, e fazer a constelação para a empresa. Isso aí não funciona. Mas fazer fora da empresa, às vezes sem os funcionários, fica bem melhor. Mas porque tem. Quando passa para a esfera familiar, aí precisa ver porque tem pessoas que não querem mexer, né? Ela sabe que ali tem um problema e não quer mexer e tá tudo certo também, que cada um vai conforme consegue andar. Não quero mexer, tudo bem. Aí a pessoa, não, eu quero ver, sim, o que está interferindo da minha família na empresa, aí se faz a familiar e encerra ali, porque ali pode reverberar depois na empresa. Muito provavelmente acontece isso, né? A solução que é encontrada lá na constelação familiar, ele olha para aquela situação e decide fazer um pouquinho diferente, muito provavelmente vai reverberar lá na empresa familiar. Então, essa empresa, o problema que existia lá, por vezes é sanado, né? Ou É, diminuído de uma forma que já não incomoda mais, né? E ele toca normalmente a empresa. Mas, às vezes, a dinâmica, embora seja empresa familiar, não é um problema familiar, é um problema ali da gestão empresarial mesmo, né? E isso é bem interessante. sim, ou algo Quando que isso pode aconteceu. acontecer? Pode ser dinâmicas que algo que aconteceu há muito tempo atrás com algum funcionário e não foi visto, ou foi excluído, né? Que a gente sempre fala das exclusões. Então, Exato. isso interfere nos próximos funcionários que não conheceu, nem tem nada a ver com o assunto, mas ele acaba se identificando com aquela situação, porque o sistema ele quer que a empresa continue, o sistema da empresa continue. E para reequilibrar, ele quer mostrar ali que tem algum conflito, algo que não foi visto ou excluído. Exatamente. Podem ter também dinâmicas que envolvam a questão de liderança, questões de, como a Gabi falou, alguém que não tenha sido honrado no passado, alguém que foi muito importante para a empresa lá quando ela se iniciou na fundação dessa empresa. Tal funcionário teve um papel muito importante, ou alguém que, por exemplo, desenvolveu algum produto para determinada empresa e esse produto ele ficou tão
importante quanto a empresa em si. É como se você olhasse e visse assim uma fusão entre o nome da empresa e o produto. Quando você fala o nome do produto, é aquela empresa, aquela Você empresa é o identifica a empresa, né? produto. E de repente algum funcionário, algum engenheiro, alguma pessoa que desenvolveu aquele produto, ele precisa ser honrado durante toda a existência dessa empresa. Inclusive, quando isso acontece, normalmente essa pessoa ela fará parte daquela empresa para sempre, ainda que ela já hoje não esteja mais trabalhando lá. É uma das poucas exceções, porque sempre quem vai fazer parte são os fundadores da empresa Isso. e excepcionalmente essa pessoa que criou desenvolveu um produto ou alguma situação na Ou empresa que serviço, né? um serviço que, se não fosse por isso, muito provavelmente essa empresa não teria hoje a proporção que ela tem. Então, Sim. ele acaba sendo muito importante e ele pertencerá para sempre para a empresa. Então, ele É, deve ser honrado, lembrado. mesmo que a empresa, assim, mude de dono até, de proprietário. Ah, os fundadores, esse funcionário, colaborador, saiu da empresa, foi passada essa empresa para as mãos de outra pessoa, mesmo assim, eles continuam pertencendo a essa empresa, tanto os fundadores quanto esse colaborador que tenha feito algo especial para essa empresa. É, Então aí muitas vezes aí começa o conflito, né? Aí não é reconhecido, não é honrado nem os fundadores. Quando se quer excluir os fundadores da empresa, o que é exclusão de fundador? Ah, o que ele fez é eu tô fazendo muito melhor. Eu não, quando eu peguei a empresa estava ruim, e agora eu vou fazer tudo diferente, porque nada que estava fazendo prestava. Isso não é honrar o fundador ou os fundadores. É uma forma. ou uma empresa que era familiar e ela foi tomando uma proporção e passou de familiar para uma organização, né? Organização, sei lá, limitada, ilimitada. E aí, essa mudança faz com que muitos nem saibam que, por trás da existência dessa empresa que hoje ele enxerga, que talvez hoje ele trabalhe, lá atrás ela foi uma empresa familiar. Então, quem deu o pontapé inicial? Então, isso é importante ser lembrado. Sim. Também a rotatividade de pessoas. Quantas empresas sofrem por muita rotatividade de funcionários? Não consegue o funcionário ficar na empresa, não consegue. Ficou daqui a Uma um tempo determinada função. em uma determinada função, e isso a empresa é desgastante, porque a empresa tem que ir atrás de outras pessoas para cobrir aquela função, que a função não pode ficar descoberta. Se gasta dinheiro com treinamento para o funcionário, tempo, porque leva um tempo para o funcionário conseguir desempenhar aquele papel lá certinho, porque cada empresa funciona de um jeito. Então, o que está por trás dessa alta rotatividade? O que não está sendo visto? Porque às vezes não é em si o funcionário, e sim algo que está por trás lá, a dinâmica que está acontecendo ali naquela função. Exato. É legal também a gente falar aqui um pouquinho que, embora sejam constelações organizacionais, o Bert trouxe grande contribuição. Então, as leis sistêmicas que ele trouxe, o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio, nas organizacionais também são aplicadas. Então, assim, na hora que a gente olha para o pertencimento, é aquilo que a gente já falou um pouquinho atrás. Quem pertence àquela empresa? Os fundadores, eles pertencem.
uma pessoa um colaborador que desempenhou um papel fundamental para a existência dessa empresa. Ele vai pertencer. Quando a gente vai falar da hierarquia, a hierarquia para as empresas, ela tem a ver com qual é o momento da minha entrada dentro dessa empresa, dessa organização. Eu sou fundador? Eu sou o primeiro gerente? Eu fui contratada agora para aquela função do gerente principal, aquele que toma as decisões. Como que eu vou me portar dentro dessa empresa? Eu até tenho a qualificação de dar o poder de decisão. Então, a última palavra é minha. Só que eu cheguei agora, então como deve ser o meu comportamento? É o que a gente fala em liderar do último lugar. Você precisa saber que, ainda que você tenha uma competência para o cargo para o qual você foi contratado, você está chegando agora. Então, você precisa chegar com humildade, você precisa chegar olhando a todos que estão ali, desde o faxineiro ao último. Você precisa ter esse olhar cuidadoso com cada um que lá está. Então, você precisa ter essa noção. Então, a questão do momento em que eu ingresso numa empresa é muito importante. Em relação ao Equilíbrio. dar e o receber, é um equilíbrio, né? Entre o salário que você recebe e a contribuição que você dá para a empresa. Então, tem que ter esse equilíbrio também, né? Não adianta eu ter uma pessoa hipercompetente e pagar um salário muito miserável. Ou então, eu pago um ótimo salário para aquela pessoa, mas ela não desempenha a função, ela não consegue fazer fluir o trabalho. Então, a gente precisa ter um equilíbrio muito nisso. Quando você Mas, paga muito bem um funcionário e ele não tem aquela retribuição do trabalho dele na mesma proporção ali para a empresa, então ali a empresa vai correndo tudo a, a energia dela, né? Porque ela não está recebendo naquela mesma proporção. E ela ao está mesmo jogando, né? ela está jogando e uma hora aquilo lá vai se embora. A mesma coisa quando se paga mal um funcionário, eu pago bem pouco. E às vezes ele trabalha muito, porque a gente vê que tem empresas que trabalham muito enxutas, aí o salário é pequeno e o funcionário desempenha diversas tarefas e o trabalho é grande para uma pessoa só, ou para duas, com a equipe reduzida. Logo, se ele é competente naquilo, ele vai sair da empresa, não vai aguentar ficar muito tempo. E você vai ficar só com funcionários que são ali que têm um desempenho pequeno. E tendo um desempenho pequeno na empresa, a empresa não vai conseguir atingir suas metas, seus objetivos, que é para a empresa crescer. Então, precisa dosar muito bem esse do equilíbrio, que ele é muito importante dentro das empresas. Para a saúde. É E nas isso. organizacionais, a gente tem um quarto elemento, né? Que é a competência. Essa questão da competência ela é muito importante para as empresas. Você, quando vai analisar uma situação, eu tenho 2 funcionários, eu vou avaliar a competência deles, porque por mais que esse aqui talvez seja o meu amigo, eu tenho uma empatia por ele muito maior que por esse, só que esse aqui, ele desempenha o serviço dele com primazia. Você precisa tirar a parte sentimental e olhar pela competência. A mesma coisa acontece, por exemplo, nas empresas familiares. Vamos supor que uma empresa, o fundador morreu e tem os herdeiros. Dentre esses herdeiros, a gente tem um que já estava ali na empresa, já vinha desempenhando um papel. Ele é o melhor nesse momento a dar continuidade. Veja, não significa dizer que a gente não vai dar a parte dos outros para eles. Só que na hora de gerir a empresa, esse tem competência.
porque ele já sabia, ele já estava lá. Os outros, é uma suposição, tá? De repente tem outros negócios, pertence a outro ramo de atividade. Então, não é a praia deles aqui nessa empresa. Então, se você pega e coloca todo mundo ali para gerir aquela empresa, você vai ter conflito. E aí, Sim. nessa hora, você precisa olhar pela competência. Mas a competência não significa que ela está em primeiro lugar, porque dentro das empresas a gente precisa olhar a ordem de chegada. Tem competência. Só que aí ele tem que saber administrar a competência dele do lugar em que ele está dentro da empresa. Então, isso é muito importante. As três vezes sistêmicas que usa na constelação, que a gente fala na constelação familiar, elas precisam estar alinhadas, aí a competência vem depois. Porque quando aqui está desalinhada uma das três, ou as três, ou duas, tá fora da hierarquia, não tem equilíbrio, ou não, o pertencimento, alguma coisa do pertencimento, o vínculo ali está quebrado. Então, já vai ter automaticamente ter conflito dentro da empresa, já vai ter algum problema, ali já vai ter alguma situação ruim. Então, aí depois ver a competência, para ver a competência do funcionário, se ele se não, se está no lugar certo, se ele precisa se aprimorar mais, e a gente sabe que o aprimoramento vem com o tempo, não é de uma hora para outra. E o que eu ia falar aqui, tem os participantes aqui, quem está aqui na live com a gente, quem quiser comentar alguma coisa, fazer uma pergunta, pode ir. Se a gente souber responder, a gente responde aqui, se não souber, a gente responde numa outra live, ou num post, ou num vídeo, mas vocês podem participar também. Que a gente pega falando. Exatamente. Uma coisa também que é interessante, que na dinâmica das constelações organizacionais, quando é colocada uma constelação organizacional, diferente das familiares, elas não têm aquelas frases de solução, as frases sistêmicas. Quando a gente coloca a constelação para o empresário que está buscando olhar para uma situação de conflito, de dificuldade que a empresa vem passando, o legal é que essa dinâmica vai mostrar para ele aonde que tem um problema, que ele já sabe onde que visualmente qual é o departamento, ele vai ser colocado ali na constelação, e a dinâmica vai se desenvolvendo por si, onde ela vai caminhar para uma solução. Mas essa solução, você não precisa das frases sistêmicas que a gente costuma utilizar na familiar. Simplesmente basta para ele enxergar qual era o problema e qual é a dinâmica possível para uma solução. E aí sim ele aplicar. Isso é bem bacana, isso difere bem da familiar. Sim, é que o objetivo da constelação organizacional é ampliar o olhar do proprietário, do dono, quem for resolver o problema. Porque ele vem com sintomas, a empresa está com sintomas, não está bem. O que é o sintoma? Tudo aquilo que nós falamos aqui. Perda de força, falta de liderança, funcionário que não para na empresa, cliente que não entra também, nossa, meus clientes estão sumindo, ou meus fornecedores, estou tendo muito problema com o fornecedor. Então, são os sintomas. Quais os sintomas que está tendo e vai olhar através da constelação organizacional. Quando se olha, ele vai ter elementos que a constelação vai trazer. Ela não vai trazer uma solução. Olha, você vai fazer isso, isso e isso. Não, ela vai ampliar, talvez dar um outro olhar que estava por trás. E às vezes até opções, né? Até opções. O que eu posso fazer com isso? E para o proprietário dono, o empresário,
conseguir saber o que ele pode fazer. Ele pode fazer alguma coisa com o que apareceu na constelação? Pode. Mas também ele pode não fazer. Aí ele viu, não, eu não quero tomar atitude porque não é o que eu quero, não é o que eu desejava, porque tem gente que acha que vai fazer a constelação é mágica, né? Vai aí, tudo fica lindo, maravilhoso, e às vezes vai mexer em algo que a pessoa não queira. Que aquilo ainda é difícil, principalmente em empresa familiar, porque às vezes envolve outras pessoas da família e não se quer mexer nisso. Exatamente. O que é muito importante nas empresas organizacionais é a gente perceber essas dinâmicas que acontecem os sintomas, né? Por que será que essa empresa, na verdade, o que pode acontecer para a gente poder resolver essa questão? O que está acontecendo nessa empresa? Ela não obtém lucro? Os funcionários não param dentro da empresa? Eu gostaria que ela ofertasse mais, eu quero dizer no sentido assim, eu posso ofertar muito mais conteúdo para o próximo, mas eu não consigo. O meu servir, né? Para que aquela empresa serve? Então, eu gostaria de ampliar isso, mas eu não consigo. Ou seja, será que ele olha exatamente para aquilo que a empresa serve? Porque uma empresa, a gente não pode olhar para... eu gostaria de abrir uma empresa aqui de vendas de produtos cosméticos, porque eu quero ganhar dinheiro. Não vai funcionar. Imaginem vocês, a gente está aqui, ó, vocês são todos funcionários da minha empresa de cosméticos. E aí eu chego para vocês e falo assim, pessoal, a gente vai abrir, eu estou abrindo essa empresa, vocês vão ser meus colaboradores, mas eu estou abrindo essa empresa para eu ganhar dinheiro. Vocês vão gostar? Não tem força, né? Não tem força. Agora, pessoal, eu estou abrindo essa empresa de cosméticos, vocês vão ser colaboradores e eu quero abrir essa empresa para que a gente possa servir aos outros de uma forma que os produtos realmente tragam melhorias para a pele da pessoa. Realmente eu possa contribuir com a natureza na extração de alguns produtos, das essências. Então, eu possa fazer de uma forma eficaz, que a partir do momento que eu extraio, eu reponho. Então, eu estou colaborando com o meio ambiente, né? Então, esse é o propósito dessa empresa. Essa empresa está servindo a esse propósito. Qual seria o olhar de vocês para mim agora? O olhar será aquele mesmo de quando eu falei que eu só queria ganhar dinheiro? Muito provavelmente não. Então a gente tem que saber qual é o para que uma empresa nasce, para quem ela serve. E para quem trabalha nessa empresa, ela precisa ter essa característica também. Eu estou aqui para servir ao todo e não simplesmente para receber um salário. Eu estou aqui só para ganhar dinheiro. É a mesma dinâmica daquele proprietário que abre uma empresa achando que só vai ter lucro. Né? Então, a gente tem que ter um motivo para o qual o serviço ele é desempenhado. Isso é muito importante nas empresas. Sim, e às vezes ao longo dos anos, porque tem empresas que já estão há muitos anos, ela muda esse para quê também. Porque vai outras tecnologias, o mercado vai mudando, os clientes vão mudando, o produto ou serviço da pessoa também vai mudando, e esse para quê também pode mudar ao longo da história da empresa, sem problema nenhum. Mas o que ele tem que ter é sempre um servir ao todo. Isso é muito importante. Ele não pode estar olhando simplesmente para o meu eu aqui, ó. Né? Sim. Para o meu benefício. Não, ele tem que ser algo maior. Onde ele olha para clientes, fornecedores, como você diz, olha,
eu vou montar uma empresa de cosmético, então eu vou extrair daquela semente que tem tal região. Mas tal região eu vou contratar aquelas pessoas que moram naquela região que consigam essa semente e consiga sustentar suas famílias trabalhando para minha empresa. Então você está vendo toda uma cadeia de pessoas, pessoas que vão ser beneficiadas com isso. Desde o fornecedor, a minha empresa, o cliente, os funcionários. Então, olhar para um todo. Ele precisa ser bem forte, né? Precisa ser algo que venha do coração mesmo, não só falar. Em muitos conflitos a gente percebe que é porque a empresa perdeu a finalidade do para que ela nasceu. Então, ela precisa sempre olhar para o servir dela, para que ela serve, né? Para que ela nasceu, qual a finalidade. Isso é muito importante. A Tânia aqui escreveu uma mensagem. Ela falou: antes de abrir a empresa, é indicado fazer a constelação empresarial para alinhar a filosofia e os produtos? Olha, seria ideal, né? Seria ideal, porque você, antes de abrir, porque abrir uma empresa, você gasta dinheiro, você vai ter um dinheiro, você vai investir, você vai fazer várias coisas para poder abrir essa empresa. Se você já tem uma outra visão, por exemplo, eu estou pensando que esse produto vai ser legal, eu já vou abrir, vou colocar esse produto em tal região. Talvez naquela região se mostra até na constelação que aquela região não é o melhor lugar, que seria uma outra região para colocar aquele produto. Ou um outro produto. Estou pensando num produto, olha, esse produto o mercado não está aceitando, os clientes estão longe do produto, não interessa. Isso pode ser mostrado também na constelação. E na constelação, a dinâmica vai mostrar o quê? Se esse produto, se essa empresa, ela tem uma firmeza, ela tem uma estrutura bem sólida, isso mostra na constelação. Esse produto aí, ele ainda não disse para que veio. Então, é legal essa dinâmica da constelação, porque você pode observar isso. E aí, no início, quando você está abrindo uma empresa, você vai olhar o para quê dessa empresa. E é legal isso. O que me motiva a abrir essa empresa é para servir ao quê? Esse que aí tem força? Ele tem firmeza? Então, isso a dinâmica da constelação vai mostrar. É bem legal isso daí. Seria uma boa resolução para quem quer abrir uma empresa, ter uma noção exata da filosofia é muito interessante, porque assim eu já vou traçando o perfil lá da minha empresa voltada para essa filosofia sistêmica. Olha, vamos respeitar a hierarquia, né? A ordem de chegada, quem pertence, quem não pertence, como que deve ser o equilíbrio, vou pautar pela competência. Isso tudo é muito importante, né? Você deixa de olhar um pouco pela emoção e olha com um olhar mais ampliado. Sim, ela vai trazer, talvez, decisões que antes você não tomaria. Você vai trazer o olhar daquilo que você não estava vendo. Como, se eu tiver que mudar de local, de cidade, nessa cidade não dá. Ou, não, primeiro eu posso lançar online e depois eu lançar uma loja física. Ou esse serviço eu ainda vou ter que melhorar ainda alguns aspectos para poder lançar ele, não posso lançar já de imediato como eu imaginava. Então... E é legal que há umas dinâmicas dentro da constelação organizacional, como o tetralema, por exemplo, onde a gente vai olhar para essas decisões. De repente você está querendo abrir uma empresa, mas você ainda não tem certeza se você vai trabalhar com legumes ou com frutas. Ou seria uma junção dos dois? Ou seria isso? E isso daí, também essa dinâmica que vem com a organizacional, com a estrutural, ela pode te ajudar.
quando você tem um dilema do que fazer, qual o melhor caminho a seguir, na organizacional também a gente pode ampliar esse olhar e lembrando, a relação não decide nada, ela amplia o seu olhar. Olha, parece que para esse lado de legumes, o negócio é bacana. Talvez para o lado das frutas seja melhor você colocar, mostra na constelação que a gente tem mais firmeza, ou não. Ah, melhor era que fossem os dois juntos. Isso a dinâmica da constelação vai mostrar, é bem bacana. Dá para trabalhar de várias formas. Porque a constelação ela é um método e ela é sistêmica, fenomenológica. Então, é pelos fenômenos que nós vamos observar, porque ela não é uma coisa exata, uma ciência. Nós estamos conversando aqui sobre várias coisas, sobre a constelação, que pode ocorrer, que não pode ocorrer, mas cada qual é única. É como se fosse a nossa digital. Porque é um sistema ali. Ali ocorreu várias coisas, ali nasceu de um jeito diferente, ali teve vários. Foram mais de um fundador? Ou só foi um fundador? Como que é a história dessa empresa? Então, por isso que cada uma é diferente. E E a observação que aquela situação que é trazida para aquele momento, olha, estou com um problema X. Então a gente vai olhar para esse problema X. A partir do momento que você olha para esse problema X dentro de uma constelação, a sua observação já mudou. Então, se amanhã depois for, olha, mas eu ainda estou com um problema X, olhar de novo, aquela percepção que você já tinha, ela vai ser alterada. Você já tem essa noção. Então, por isso que ela não é científica, ela é fenomenológica, né? Porque vai depender do momento ali, vai depender do fenômeno que vai aparecer dentro desse campo. Então, não dá para falar, toda a constelação é igual. Não, não é igual a outra. O meu problema que eu tenho, por exemplo, com a minha empresa e a Gabi tem com a empresa dela, até parece ser a mesma coisa. Eu posso dizer, olha, eu tenho um problema com funcionário também. Mas qual é o meu pano de fundo? Não vai ser o mesmo da Gabi, com certeza. A dinâmica é outra, as pessoas são outras, o sistema é outro. Então, por isso que cientificamente a constelação não é uma ciência, né? não é. Eu não veio a partir de uma teoria, porque é observação do fenômeno que acontece ali. Então, a minha observação é uma, a da Gabi é outra, e de cada um aqui é uma. Então, não dá para você falar que é a mesma coisa, né? sim, mas o que nós vemos assim, o que é a constelação, o que ela nos traz, são os resultados, né? Como que é o que o cliente retorna para a gente, o que é ela também na familiar, o que ela proporcionou de transformação e na minha vida, porque hoje eu trabalho com isso não por causa não porque eu achei legal a constelação ou porque eu achei que era uma coisa nova que ia bombar aí no mercado, sei lá o quê. Não, eu estou trabalhando com a constelação, mas porque aquilo eu vi, senti a transformação e tudo que ampliou minha visão dentro da minha vida. Aí foi apaixonante, né? É apaixonante. O que é legal é você colocar no seu dia a dia, seja familiar ou empresarial, como a Tânia tinha falado ali em cima, a filosofia. A filosofia ela é muito importante. A partir do momento que você consegue incorporar em você, seja onde você estiver, com a sua família, no seu local de trabalho, com a sua reunião, com seus amigos, e você começa a aplicar essa filosofia em você, você também transmite para todos esses lugares essa postura. Então, o que você vai ganhar com isso? Leveza. Eu não vou mais entrar na esfera do outro, eu vou buscar ficar no meu lugar. Qual é o meu lugar dentro da minha família? Qual é o meu lugar dentro da minha empresa? E
o meu lugar com os meus amigos. Então, eu começo nessa questão. Ah, aqui na minha empresa, eu faço demais e recebo de menos, então eu É, vou olhar para esse equilíbrio. Não tem como, a partir do momento que você é infectado pela filosofia sistêmica, você começa a olhar para todas as esferas da sua vida a partir dessa filosofia, porque ela traz leveza. Você é, acaba entrando mais em conflito, né? Você respeita o outro muito mais. Pode ser que você não compreenda a sua postura, mas com certeza você está tendo uma postura qual você não está deixando que ele se emaranhe com você, né? Pelo menos isso. Você vai estar mantendo esse distanciamento. Isso é muito importante, até para ajudá-lo. o que que a empresa também, quando está tendo problema com clientes, a minha empresa não está recebendo clientes, o que que eu estou, aí pergunta, que é, o que eu estou entregando para os clientes? Será que eu estou entregando menos do que eu deveria? Porque muitas vezes fica, não, preciso baratear o processo, preciso baratear meu produto, o meu serviço para entrar no jogo do mercado, mas não é isso que o cliente está esperando daquele produto ou serviço. Ele quer um serviço de qualidade ou um produto de qualidade. Se eu estou entregando menos, para ele tem outra pessoa que entrega melhor, entrega um produto melhor, igual, melhor do que o meu, ou serviço melhor do que o meu. E às vezes nós não estamos entregando Entre o que aquilo. você entrega e o preço justo pelo que você cobra. Aí dá certo. Sim. Eu acho que não teve mais perguntas, pessoal. Vamos ver aqui. O que, que nós ficamos de falar mais, Van? Que são tantas coisas. Eu acho que é os sintomas, né? A gente falou bastante, eu tinha marcado algumas coisas aqui. Dentro de uma empresa, você começa a perceber que a empresa está perdendo força, ou falta liderança, ela não alcança as metas e os objetivos, por exemplo. Quando a gente tem uma alta taxa de mudança de funcionários, a pessoa, você tem uma determinada função dentro da empresa, um local ali, e todo mundo que entra não para, né, naquele local. Ou pede transferência para um outro setor, ou pede demissão, ou a pessoa faz de tudo também para ser demitida. Eu sei que é uma rotatividade, então isso é interessante olhar. Ou tem os mesmos conflitos, né? Pessoas diferentes, um padrão repetitivo de conflitos. Toda vez que acontece esse mesmo conflito na empresa, por que será? Também é um bom indicativo de eu poder olhar através da constelação. Para as empresas. Conflito entre os departamentos, né? As pessoas podem pegar discussões mesmo, ou então começar levando para o lado pessoal, né? E aí vai gerando os conflitos, então isso é interessante olhar. E quando a gente percebe também que a empresa parece não ter liderança, tem muita gente que manda e no final ninguém manda. Então você tem essa falta de ação, né? Você tem lá vários cargos de gerente, líder, mas por fim ninguém executa exatamente aquele papel. Então tem uma bagunça entre a ação e a direção da empresa. Então isso daí também é legal, as empresas têm bastante esses sintomas, observar e chamem a gente, né? Aqui a gente vem fazendo esse trabalho com as empresas organizacionais, é bem bacana e traz muita clareza para o gestor, né? Isso é muito importante. E a partir do momento que você tem uma saúde dentro da empresa, a sua empresa tende só a seguir a crescer, a evoluir. Então, assim, já tentou fazer algumas coisas, trocou
não está dando certo, ainda você não consegue perceber, venha fazer uma organizacional muito interessante para a empresa. Para que fazer empresa? Sim, é que muitas vezes a gente fala assim, ah, mas o mercado é porque tá X. Ah, mas agora teve problema com o governo. Ah, mas agora as pessoas não estão comprando por causa da pandemia. Ah, mas por causa disso aqui. Gente, teve várias empresas, tem várias pessoas ganhando dinheiro com a pandemia, com a quarentena. Tem pessoas que tinham loja física e hoje estão vendendo muito mais online do que quando a loja física estava aberta. Por quê? Será que é o mercado? Então, é alguma virada de chave, uma percepção, algo que ali mudou, entendeu? Então, pessoas que abriram empresa aqui no meio da quarentena e estão conseguindo fluir. A empresa está conseguindo crescer. E outras que já estavam há anos no mercado só estão caindo. Não consegue faturar. Então, o que está por trás disso? É muito bacana isso para ajudar as empresas, porque a gente sabe que não é fácil no Brasil. Não é. O momento é difícil O momento mesmo. é difícil, mas é algo que pode ser melhorado, é algo que pode ser ou trazer uma nova visão. Porque às vezes a gente está batendo também em murro ponto de faca, né? Isso. E aquilo não vai dar certo. Às vezes vai precisar deixar a empresa, aquela empresa já não é mais para ficar no mercado. A gente tem que fechar a empresa. É até uma questão assim de saúde, né? Se você está percebendo, a empresa já está com um problema de falência, para que chegar não faz sentido. Não é melhor encerrar e ter menos prejuízo financeiro e ter um olhar para ir, para poder fazer diferente? Né? Então, assim, isso também é uma questão de saúde, porque pensa, esse proprietário que está ali com uma empresa falindo, o quanto a saúde dele está indo pelo ralo. Né? Então é saber olhar e ter uma percepção de que é melhor parar agora do que investir mais dinheiro e ter mais e mais prejuízo. Isso a constelação organizacional também ajuda muito, né? Porque às vezes a gente quer porque quer salvar aquela empresa, fazer de tudo, de mais dinheiro no banco, mais empréstimo aqui ou colar, e aí não dá certo. E é um apego às vezes emocional. Ou às vezes o apego é emocional. Então, mas tem horas que precisa trazer a razão e olhar diretamente para aquilo que está acontecendo, para poder tomar as necessárias. Porque às vezes encerra e daqui a pouco eu consigo abrir uma outra empresa com outro produto, outra linha, abre-se, né? Porque a gente e a constelação vai até mostrar na dinâmica, muito provavelmente, onde foi o erro. O que chegou aqui, né? Então, isso é importante, porque vai gerar um aprendizado para a pessoa. Com certeza, ela vai aprender e vai fazer diferente, né? Eu acredito que ela vai aprender e vai fazer diferente. Porque, principalmente quando envolve empresas, significa que envolve muitas questões financeiras. Tem muito dinheiro envolvido. Né? Então, ninguém gosta de sair perdendo dinheiro por aí. Né? Então, você aprende a lidar com essa situação. Van, a nossa live está quase no finalzinho. Falta aqui faltam mais ou menos 5 minutos. Vanessa. O som tá ruim. Acho que talvez quando vai falar um pouquinho mais alto. Aqui não ficou tão ruim assim. Às vezes dava uma picotadinha, mas pode ser a internet. Verdade. Bem, mas a live vai ficar gravada, né, Gabi? Aí amanhã depois também a gente coloca no YouTube. Fica mais fácil para a visualização, né?
E nós vamos finalizar aqui agradecendo todo mundo que participou da live, a Tânia trouxe a questão aqui, uma pergunta bem legal, bacana. E quem for empresário e precisar querer olhar para algum sintoma que a empresa está tendo, algo que está tendo problema e não está conseguindo resolver, já tentei, já fiz alguma coisa, e isso não tá funcionando, se quiser fazer a constelação organizacional, eu e a Vanessa estamos fazendo, e é só trazer a questão, falar com a gente. Exato. E a familiar também, que a gente trabalha, né? A família também. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho mais, né, com essas dinâmicas que existem e que quem precisar realmente entre em contato com a gente. Muito obrigada. O objetivo aqui foi contribuir mesmo um pouquinho com esse olhar, porque algo que nós vamos falando pode despertar no empresário, principalmente tendo um pequeno empresário, aquilo que eu tive uma percepção, acho que na minha empresa tá tendo isso, e só com essa conversa que nós temos aqui, ele já consegue solucionar algumas coisas, consegue enxergar o que ele estava vendo. Exatamente. Uma pequena contribuição. Então, muito obrigada, gente. Até a próxima. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau, Van. Tchau, Gabi.